Nós temos agora uma sessão de 3 conversas de 30 minutos, né? O Beto começou, na sequência a gente vai escutar o professor José Luiz Camargo e depois a professora Rita Mesquita. E essa fala final do Beto, eu gostaria que isso estivesse aqui no radar, foi inclusive quando o Beto e a Ana entraram em contato comigo, a provocação de como é que a gente pensa o PDB inserido nesse novo nosso cenário do mundo, de biodiversidade, de desafios políticos, de desafios demográficos, de clima. E um dos aspectos que eu gostaria muito que tivesse no nosso radar aqui, inclusive para as questões que a gente vai trazer ao longo do dia, que conversa com aquelas últimas falas anotadas em azul, que estavam ali na apresentação, é o seguinte: aqui, boa parte de vocês são os guardiões da política pública de ciência, tecnologia, inovação e formação universitária. É um desejo da sociedade escutar os apontamentos que a academia traz, mas escutar naquilo que o Beto falou, numa linguagem que converse com outros atores da sociedade. Existe o universo do desenvolvimento, existe o universo da economia, existe o universo do conhecimento tradicional, existe o universo da conservação da biodiversidade, e a gente precisa dialogar. E esse diálogo necessariamente se dá por meio de uma capacidade de transformação de linguagem. Aqui, quando a gente for olhar, quarta, quinta, sexta-feira, o PDB no território e o PDB daqui para frente, considerem esse papel, considerem essa questão que o Beto trouxe da socialização do conhecimento e do diálogo com a sociedade ampla, organizada ou não, porque esse é um dos apontamentos e uma das necessidades contemporâneas do diálogo da ciência com os outros universos do poder público nacional e da sociedade brasileira como um todo. Então, dito isso, eu convido o professor José. Por favor, professor, chega para cá. Te dá 30 minutinhos para você falar, que só aqui, moço. Aí eu peço que você fique aqui, para a turma te gravar bonitinho. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite. Muito um prazer de estar aqui e ver tantas pessoas queridas. E eu resolvi fazer uma apresentação que, também pela demanda, né, que teve aqui, que a Ana veio falar comigo, o Beto, o que eles esperavam para essa sessão de meia hora aqui, qual é o tipo de informação. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é alguns elementos para provocar as futuras discussões, que acho que é o grande objetivo dessa semana de trabalhos, é fomentar uma discussão, uma avaliação, uma revisão, para ter aí mais os próximos 43 anos do PDB-FF. Então, vamos lá. O Beto... tem que apagar a luz aqui, eu acho. Não sei como fica com a... Aqui está melhor, né? Bom, no monitor dá para ver. Vamos usar o monitor. Bom, eu não vou me adentrar na história em si do PDB, porque o Beto, inclusive, já deu bastante boas pinceladas sobre como o projeto foi idealizado, como o projeto foi criado, quais a missão, os objetivos dele. Mas eu vou contar um pequeno histórico, como que foi um pouco a constituição das linhas de pesquisa do PDB. O que o PDB visava no início, né, da sua trajetória, e como que isso foi se desenvolvendo ao longo das décadas. Então, assim, comecei aqui com 2 palavras-chave, que é inventário e monitoramento. Então, assim, primeiro, obviamente, teve que ser feito inventários de vários grupos taxonômicos, e alguns desses grupos receberam monitoramento e com o objetivo principal de entender como que a fragmentação florestal afetava esses grupos. A palavra inventário é muito importante porque tem que se lembrar que os primeiros bravos guerreiros que entraram naquela floresta, ela não tinha nenhuma fazenda efetiva naquela área. Ela foi antes do início do desmatamento para a criação das fazendas. Então, o pessoal foi lá, né, fazer picada para começar a localizar as reservas e cercar essas reservas, porque futuramente ia ter pasto em volta delas, com o desenvolvimento das fazendas, e saber o que tinha ali dentro. E já se suspeitava, imagino, na época, que era uma região de alta diversidade, mas ninguém suspeitava o quanto essa diversidade era tão grande. Então, assim, inicialmente, eu elenquei aqui que eram 3 grandes linhas de pesquisa, principalmente árvores. Então, teve inventário florestal, né, visando árvores acima de 10 centímetros de DAP, que na época foi conduzido pela Judy Rankin de Merona,
que era associada ao INPA, e que depois passou, anos depois, passou para o Bill Lawrence. Tinha os Pássaros de Subbosque, que inicialmente era uma das missões do Rob Biergard, além de ser o gerente ou diretor, primeiro diretor do projeto, e que passou depois para o Philip Stauffer. E esses dois grandes grupos de pesquisa, eles viraram, de fato, linhas de monitoramento. E que o de árvores acontece até hoje, quer dizer, um dos mais longevos monitoramentos de efeito da fragmentação sobre a diversidade arbórea. E o de pássaros ele encerrou poucos anos atrás com a saída do Phil Stauffer e que tem planos de retorno através de outro pesquisador em associação com pesquisadores aqui no Brasil. O David Luther com a associação do Paulo Bobrowiecki. Como outras técnicas, e tem ainda algumas intenções de fazer, de fato, linhas de rede, como o Rob fazia desde o início. E outra terceira linha de pesquisa na época era na verdade eu chamei aí de caracterização, porque era o levantamento dos solos, né? Como era o solo da região, que foi conduzido pelo Philip Fernside, que é funcionário do INPA. E depois, isso foi pontual, né? Demorou algum tempo, mas foi pontual. E depois, anos atrás, uns 10 anos atrás, teve uma revisitação desse levantamento através de um aluno dele de mestrado, Henrique Seixas. Que foi o objetivo principal do mestrado dele era ver o quanto que o solo tinha mudado depois de quase 4 décadas. O próximo, por favor. E aí eu coloquei também que, concomitantemente a tudo isso, teve os inventários que eu chamo de esporádicos, que eram campanhas, na verdade. E agora eu vou cometer umas falhas aqui, porque sempre quando a gente faz uma lista, a gente esquece alguém. Então, eu peço desculpa aí para a audiência que vai se reconhecer e falar assim, poxa, o meu nome não está ali. Primeiro, não está o nome de quase ninguém, eu só estou colocando o nome dos primeiros que começaram, que depois vocês vão ver nos próximos slides que viraram escolas, na verdade, né? Então, teve répteis anfíbios com a Bárbara Zimmermann, que entrou na floresta principalmente para fazer resgate de fauna, porque ia ter o desmatamento, e, obviamente, através do resgate de fauna, saber o que tinha de répteis e anfíbios ali dentro. Então, eu tenho uma história clássica que a Bárbara pagava não sei quantos dólares para quem pegava a cobra e trazia para ela poder identificar e tudo mais. Falaram que foi uma situação bastante limitante, esse levantamento. Teve borboletas, né, pequenos mamíferos com Brown, da Unicamp, pequenos mamíferos com J. Malcolm, morcegos, que começou com o Rogério Gribel, que também é funcionário do INPA, primatas, começou com a Eleanor Zetz, que hoje em dia está na Unicamp, e microclima pela Valerie Capus, que está na Inglaterra hoje em dia. Próximo, por favor. E aí, uma coisa que chama atenção com esses inventários é que atraiu o que a gente chamava estagiários e atraiu alunos. No início, se você olha o número de teses e dissertações feitas dentro do PDB, a primeira década é um número bem, obviamente, baixo, porque começou ali a coisa, né? E é um crescente até hoje, né? Hoje, uma das grandes forças do PDB é a capacitação, é a oportunidade que o PDB dá a alunos de desenvolver dissertações e teses, e até pós-doutorados, né? Mas o que eu quis dizer é que nessas 3 linhas iniciais, elas eram muito estanques nela. É claro que estavam tratando de grandes grupos taxonômicos, mas, e com grande diversidade, né? Mas que ele começou a diversificar o PDB quando mais levantamentos, que eu chamo esporádicos, começou a ser feito, e eles foram atraindo alunos e pesquisadores associados a esses inventários. Então, aí continua. Teve abelhas pelo Lúcio Oliveira, que era da Federal de Viçosa, Lestidaceae, Sapotaceae, Scott Moore e Pennington, que fizeram uma grande parcela de 100 hectares no 41, parcela permanente, 100 hectares de Lestidaceae, 50 hectares de Sapotaceae, 10 hectares de palmeira, que foi conduzido na época pelo Andrew Henderson, do New York Botanic Garden, Heliconia acuminata, que foi parte do doutorado do Emílio Bruna, e eu coloquei aqui porque foi um dos primeiros grandes levantamentos de grande escala de uma herbácea, né, da floresta. Palmeiras, feita por Aldicir Scariot, da Embrapa, lá de Brasília. Próximo. Próximo, por favor. Obrigado. Depois veio florestas secundárias, conduzida pela Rita Mesquita, que fez parte do doutorado dela. Árvores, e que a gente chama parcela permanente, quer dizer, teve uma expansão do levantamento de árvores
que vem sendo conduzido pelo Alberto Vicentini e Alexandre Oliveira. Fenologia de árvores, conduzidos por mim mesmo. Lianas, liderado pela Robin Burhan. Monitoramento sistemático, que eu coloquei aqui, que é o projeto AFEX, que é uma intervenção, né, experimental de adição de nutrientes na floresta para ver a limitação desses nutrientes, como funciona a floresta com eles, que é conduzido pelo Beto Quesada, do INPA. Microclima, pelo Eduardo Maeda, da Universidade de Helsinki. Estrutura florestal, associada a esse trabalho de microclima, do Eduardo e Matheus Nunes, também da mesma instituição. Eu coloquei um dos últimos aqui, levantamento, inventário e monitoramento, mais inventário das aráceas, que nunca tinham feito, e que é feito pelo Caio Batista, que é aluno de doutorado aqui do INPA. E eu vou falar, viu, Caio? Um dos dados mais dramáticos que eu vi de fragmentação nesse grupo. Simplesmente 90% das espécies desapareceram dos fragmentos. Eu lembro que quando saiu publicado na década de 90, que 50% das aves de subbosque desapareceram, era a tese de doutorado do Gonçalo Ferraz, com a base de dados do levantamento e monitoramento das aves de subbosque, foi uma manchete estrondosa. Você tem mais ou menos 400 espécies de aves de subbosque, ou pouco menos, e 50% desapareceram com a fragmentação. Hoje em dia, tem um outro trabalho da década de 90, na verdade, da década de 2010, mostrando que uma parte dessa diversidade volta para os fragmentos, porque nós temos uma matriz florestal, uma matriz generosa, vamos dizer assim, que é a fonte para colonização e recolonização dessas espécies. Das aráceas, nunca ninguém tinha olhado, a gente tem 56 espécies de arácea, e 90% desapareceu nos fragmentos, simplesmente. Eu não vou entrar em detalhes, o Caio está desenvolvendo a tese dele, tem várias razões para isso ter acontecido. Próximo, por favor. Próximo. Agora, o que está acontecendo, que a partir daí teve iniciativas que revisitou todo esse trabalho. Então, aqui eu cito algumas, mamíferos e pássaros, que, como eu já adiantei um pouco antes, pelo David Luther e Paulo Bobrowiec, com outras técnicas, vão começar de novo, acho que nesse verão, vão começar um inventário das mesmas áreas que já foi feito isso antes. Lecitidácea, que foi feito alguns anos atrás, quer dizer, uma revisita à parcela de 100 hectares, onde foi olhado de novo todas as plantas que tem ali, os recrutamentos, a mortalidade, e um dado surpreendente aqui, que em 30 anos as lecitidáceas cresceram o máximo 2,5 cm de DAP. Quer dizer, lento, né? A gente quer, não é no nosso ritmo. Palmeiras, acabamos de fazer um levantamento daqueles 10 hectares de palmeiras que foi feito nas décadas passadas. Um dado surpreendente que aumentou cerca de 3 mil indivíduos de palmeiras adultos na mesma área. Isso a gente está falando de uma área sem efeito de fragmentação florestal. Algo está acontecendo. E 3 novas espécies. Não, uma talvez nova espécie e 2 novas ocorrências. Então, tem um grupo de alunos aqui fazendo esse inventário, junto com outro trabalho de palmeiras que revisitou o trabalho do Otsíris Cariou da década de 90, talvez, estou errando as datas, que fez o efeito da fragmentação com as palmeiras, né? Então, são 2 linhas de pesquisa. Borboletas, que teve alguns alunos de doutorado, que revisitou os trabalhos, os inventários feitos com borboletas. Próximo, por favor. Próximo. Próximo. Estou tentando. Próximo slide. Travou? Vou cantar uma música agora, então. Opa! Eu? É para cantar, ele já colocou eu na tela. Vai voltar? Tá. Então, aí, todo esse trabalho feito sistematicamente, olhando vários grupos taxonômicos, criou, na verdade, ao longo das 4 décadas de existência do projeto, que eu estou chamando de escolas, né? Um dos esquecimentos, né, tem o projeto Igarapés, que eu não coloquei aqui, que foi um inventário feito com vários
organismos aquáticos, que foi feito por vários anos, conduzidos por um grupo de pesquisadores, inclusive tem dois aqui, o Eduardo e o Jansen, Marcelo Gordo, mais duas, o Paulo de Marco e mais o Jorge. Eu sabia que eu tinha esquecido alguns projetos. E aí, bom, com isso tudo, criou escolas, quer dizer, a partir da hora que você tem um grupo de informação sobre uma espécie, um grupo de espécies, famílias inteiras, você atrai pessoas para estudar mais a fundo todo aquele conhecimento. Então, o que eu estou chamando de escolas, porque lembra que eu coloquei só um nome, geralmente associado com um grupo taxonômico ou um projeto? Esse nome, na verdade, ninguém fez nada sozinho, é um grupo de pessoas junto com essa pessoa e que atrai, geralmente, os alunos. E em 4 décadas, esses alunos atraem os alunos deles. Então, são 2 ou 3 ou até 4 gerações de pesquisadores e alunos que seguem essa linha de pesquisa de um laboratório, de uma universidade, de um grupo de pesquisa. E isso, eu citei aqui uma lista de grupos taxonômicos, de modo grosseiro, onde que eu chamo a atenção que criou escolas. Então, em cada nome aqui tem um grupo de pessoas que estão trabalhando até hoje com árvores, com a estrutura e dinâmica florestal, com botânica, com florestas secundárias, com pássaros, com morcegos, borboletas, abelhas, primatas, herpetologia. E aqui eu até citei a questão do último reisolamento, que aconteceu praticamente 10 anos atrás. Teve projetos associados só com a atividade do reisolamento. E foram 8 projetos na época, alguns viraram teses, outros viraram algumas publicações, e tem umas que ainda as pessoas estão trabalhando os dados. Próximo, por favor. Então, o PDB-FF vira, né, referência em estudos de fragmentação florestal. Isso é citado hoje no mundo, que se alguém estuda fragmentação florestal, principalmente de florestas tropicais, tem que passar pela literatura produzida no PDB-FF. É meio estranho que você não explorar tanto conhecimento produzido aqui na Amazônia Central. Mas também pelo acúmulo de conhecimento de diversos grupos taxonômicos, que antes não existiam para a ciência. Às vezes existiam coletas muito esporádicas em coleções, como tem no INPA, grandes coleções, mas não tinha um levantamento tão sistemático e tão insistente, persistente, como o PDB acabou produzindo ao longo das 4 décadas. E aí também surgiu uma outra categoria de pesquisadores que nos procuram, que eu pus aqui, procura esporádica de pesquisadores e, mais comumente, de alunos, por conta desse conhecimento acumulado. Então, eles são atraídos por dados encontrados em coleções e em publicações. Então, vira e mexe, você recebe um e-mail falando assim, olha, eu sei que tem tal espécie de bambu aí na floresta, estou fazendo uma revisão do gênero, eu queria coletar, eu queria visitar. Então, isso atrai pessoas que, às vezes, vêm por uma semana, 10 dias, muitas vezes não encontra na coleção, não encontra no campo, mas isso são detalhes. E aí, esses grupos, principalmente, eu citei aqui 3 grupos de ecólogos, botânicos e entomologistas. Esse pessoal que mais procura, e muitos desse pessoal procura muita informação em herbário, em coleções, e vê lá nas etiquetas aonde foi coletado o material e quer fazer uma visita no campo, quer saber como que é o organismo, talvez vivo, né? E isso cria uma nova situação de mais pesquisas e mais pessoas trabalhando aqui dentro. Então, isso eu acho especialmente importante, que o acúmulo de conhecimento e, obviamente, a organização desse conhecimento vai atrair muito mais pessoas e vai contribuir, de alguma maneira, com o futuro do conhecimento, o futuro da ciência, para a Amazônia, no caso. Próximo, por favor. Então, essa procura toda acontece mesmo considerando que esses bancos de dados gerados por tantas pessoas e tantas pesquisas diferentes, eles não são necessariamente muito bem organizados. Acho que isso é um grande ponto que vocês, todos nós, temos que discutir essa semana. Tá? Quando eu falei, eu queria falar algumas coisas para provocar futuras discussões. E organização dessas informações numa base única ou base de dados temáticos, a gente precisa pensar um pouco mais. Eu não estou nem falando de política de uso de bancos de dados, estou falando da criação de bancos de dados. E isso aqui, para mim, tem que ser liderado pelo grupo de pesquisa PDB-FF e tem que internalizar esse banco de dados dentro da instituição, né?
Próximo, por favor. E aí, nesses anos todos, quando um aluno ou um pesquisador submete uma proposta para o PDB, tem lá no item do formulário de proposta qual tema, qual área temática essa proposta se inclui, né? Então, a pessoa escolhe lá uma área. São 5 áreas, tá? No formulário, eu listei aqui. A 6ª é uma intervenção minha. Mas a primeira é dinâmica ambiental, a segunda é efeito da fragmentação florestal para a vegetação, efeito da fragmentação florestal para a fauna, impactos humanos, regeneração e recuperação florestal, dinâmica e história natural, e eu pus aqui interação ecossistêmica. Próximo, por favor. Avaliando, então, eu fiz uma avaliação dos últimos 18 anos, de 2004 até o ano passado, 22, dos estudos que foram submetidos e foram aceitos para ser desenvolvidos no PDB. Isso deu 196 estudos, tá? Que eu pus aqui como classificação primária o tema que o pesquisador ou o aluno ticou lá. Então, sei lá, o meu trabalho é com efeitos de fragmentação na vegetação. Então, pus lá. Então, claro que tem 196 estudos, 196 classificações, e eu coloquei uma classificação secundária que eu olhei um por um, e eu fui olhando que nem todo o trabalho se classifica por si só em um dos temas. Então, eu escolhi um segundo tema. É um pouco menos, porque alguns trabalhos realmente só estão naquele tema mesmo, mas essa segunda classificação deu mais 106 observações. Tá? Total, então, de 302 observações. Próximo, por favor. Então, assim, os estudos de longo termo, eu pus o número 8 pesquisadores, mas são o investigador principal daquele estudo. Junto com ele tem outros pesquisadores e alunos associados. Tá? Eu não fiz essa contagem. Então, assim, estudos de longo termo, 8. De médio a longo termo, 12. O primeiro e o segundo, sempre conduzidos por pesquisadores. Tá? E o terceiro aqui, que eu coloco como estudos de curto prazo, são os estudos que estão associados com tese e com dissertações. Quer dizer, curto prazo é, no máximo, 4, 5 anos de estudos que foram conduzidos por alunos de mestrado e doutorado. 176. Sempre é mais, né? Como eu falei, o PDB virou um celeiro de treinamento para alunos, né, acadêmicos. Mais um slide, por favor. E aí eu plotei aqui aquelas 302 observações, como é que elas se distribuem pelos temas. Então, o que você tem em azul é a primeira classificação que eu chamaria da autoclassificação, como o pesquisador ou o aluno se classifica o próprio estudo. E a segunda foi a intervenção que eu adicionei. E isso chama a atenção, que das 5 temas oficiais que tem ali no formulário, e mais um que eu incluí de interação, a maioria dos estudos está dentro de história natural. Depois, dinâmica ambiental, efeito da fauna e fragmentação, quer dizer, efeito da fragmentação e fauna, regeneração florestal, efeito da fragmentação na flora e as interações. Notem que não existe essa 6ª categoria, apesar que algumas pessoas definiu que o trabalho deles é de interação. E eu fui olhando um por um e esse número subiu um pouco mais, a barra vermelha ali é um pouquinho maior. Mas chama muito a atenção que boa parte dos estudos não trabalha com fragmentação florestal. Tá? Só para ter isso em mente. Isso não é uma crítica, é só uma observação. Próximo, por favor. Então, estudos de história natural predominam, e é bastante relevante isso, porque, na verdade, para a gente fazer qualquer comparação do efeito de fragmentação florestal, a gente precisa conhecer o controle. E o controle é o quê? São estudos que ocorrem dentro de florestas contínuas. Né? A gente precisou saber como funciona, e como é, na verdade, primeiro, a floresta, e como ela funciona, para depois poder fazer comparações. Só que muitos dos estudos só ficam olhando a floresta como ela é. Tá? Temática de dinâmica ambiental é outro fato importante, porque dá a mesma base de conhecimento ambiental. Como funciona o clima, o solo, a hidrologia. Então, isso também não deixa de ser extremamente importante, porque você está sabendo que área que você trabalha, como que é a história natural dessa área. Regeneração florestal vem como terceiro, que era uma linha de temática que não foi pensada quando foi criado o PDB-FF. Por quê? Porque ninguém esperava que ia trabalhar na capoeira.
E aí, o que aconteceu? Logo no início, depois de 8 anos, mais ou menos, da criação das fazendas, começou o abandono. Em 88 começou o abandono, com o corte dos subsídios do governo Sarney, porque as fazendas viviam com subsídio federal. E aí, o que aconteceu? Pararam de usar os pastos, eles viraram as florestas secundárias, onde a Rita desenvolveu o doutorado dela. E começou, eu lembro que naquela época a gente falava que tinha um projeto Capoeiras, né? Que seria um projeto paralelo ao projeto PDB-FF. Porque começou a ter pessoas como a Rita e outras pessoas interessadas em saber como era a regeneração florestal, como funcionava aquelas florestas secundárias. E daí surgiu, como eu chamei antes, uma escola e que hoje está bem representada. Tá? Próximo, por favor. E aí vem estudos do efeito fragmentação-vegetação, que, ao meu ver, ali é uma linha pequena, hoje em dia, apesar de ser muito produtiva. Produzem muitos... vejam que eu não estou me baseando nessas análises em publicações, eu estou só em estudos que estão vigentes ali. Não, tem uma coisa, às vezes, não corresponde à outra. Tá? Eu acho ainda pequeno para a vegetação, principalmente porque a gente conhece bastante a vegetação do PDB-FF. E depois vem fauna, que tem maior número de estudos e talvez menos produtivo do que a própria vegetação. Próximo. Números pífios de estudos... Ops, pulou. Números pífios de estudos que levam em consideração as inter-relações. Então, eu ponho aqui que é um não tema. Nós não temos esse tema dentro do PDB-FF. Na prática, quase ninguém trabalha com relações alguma coisa, com relações ecossistêmicas e relações entre organismos. Né? Eu acho que esse tema tem que ser incluído e tem que ser incentivado de trazer pessoas que estudem isso. E eu vou falar um pouquinho porque quase não tem estudo sobre isso. Então, a gente tem pouco conhecimento sobre temas transversos e interativos. Próximo, por favor. Aí, manutenção desse delineamento que nós temos hoje, que eu acho que é um ponto que vai ser discutido aqui. O primeiro aspecto, na minha opinião, que a gente tem que levar em conta é o aspecto temporal. Então, assim, se alguém falar que a gente já sabe tudo o que acontece em ambiente fragmentado, na floresta terra firme da Amazônia Central, é mentira, porque a gente, quanto mais tempo passa, mais coisas a gente vai descobrindo. Então, o aspecto temporal, que muitas vezes não é incluído dentro da própria pesquisa, com o acúmulo de conhecimento nas 4 décadas, e assim continua, ele passa a ser um elemento importantíssimo de observação. Por exemplo, todo mundo sabe que houve um colapso de biomassa causado pela floresta, que a floresta decaiu. Perdeu muita biomassa, perdeu espécies. A gente já sabe que tem algumas tendências, alguns estudos mostrando uma recuperação dessa biomassa. Quer dizer, quanto tempo precisa acontecer isso? E como que vai ser a recuperação da diversidade? A gente não sabe. A gente tem que continuar fazendo monitoramento para descobrir isso. Então, manutenção de séries históricas como produto de monitoramento, séries históricas longevas em florestas tropicais, que são diversas e complexas, propiciando relevância para entender diversidade dinâmica e inclusão na descrição de espécies novas. A gente descreveu muita espécie nova nas últimas 4 décadas, que vai de um organismo minúsculo a árvores. Tá? Ampliação de inventários e monitoramentos de outros grupos taxonômicos que nunca foi explorado, como agora eu dei o exemplo um pouco mais cedo das aráceas. Nunca tinha sido feito. Próximo. Oportunidade para a realização de estudos com outros grupos taxonômicos, estudos ao nível de comunidade, inter-relações ecossistêmicas versus fragmentação florestal. Um dos motivos que a gente quase não tem estudos nessa linha, sabe por quê? Porque é difícil pra caramba você fazer estudos que levem em conta mais de um grupo taxonômico, ou mais de uma espécie, e qual é a relação dela com aquele meio. Você precisa, às vezes, ter uma tecnologia que a gente não tem disposta, ou barata, ou acessível. E aí é mais fácil. Por exemplo, eu nunca recomendaria um aluno de doutorado fazer isso. Não, vamos começar mais simples. Mas grupos de pesquisa, sim, por que não? Né? E sinergia com mudanças climáticas regionais e globais. A gente tem um grande laboratório que sofre o efeito de fragmentação, mas também sofre efeitos, vamos dizer, além disso, externos, que pode estar associado com mudanças climáticas globais. Pelo acúmulo de conhecimento que nós temos e como a gente conhece essa floresta, qualquer grande mudanças climáticas regionais, a gente pode, talvez, tentar medir como que é o efeito disso dentro dessa floresta.
E a gente já faz isso de alguma maneira, tá? Mas eu acho que precisa fazer mais, ter mais incentivo. E estudos com implicações práticas para o manejo florestal e conservação. A gente conhece muito da floresta e a gente nunca deu grandes incentivos para quem realmente maneja a floresta. Incentivos no sentido prático. A gente tem informação, a gente sabe quantos centímetros cresce de DAP as árvores todas, e a gente não tem ainda trabalhos voltados para o público que quer cortar a floresta. Tá? Cortar de uma maneira sustentável. Próximo. Então, o que falta? Inventários e monitoramentos de outros grupos taxonômicos, revisitar grupos já levantados, que eu ponho aí análise temporal, ver o que mudou ao longo do tempo, interação entre grupos taxonômicos, estudos interativos com associações ecológicas, por exemplo, dispersão de semente, polinização, relações interespecíficas, interrelações sistêmicas, e aí vai. Próximo. Organização sistemática do banco de dados, resgate de dados pregressos em coleções e com pesquisadores. São atividades extremamente relevantes e está contra o tempo, né? Vamos combinar? As pessoas estão ficando com décadas a mais na cabeça e muitos dados estão engavetados. Tá? Potencial perda desses dados. Né? Maior interação entre diferentes campos de conhecimento, organização, eu pus aqui comitê científico, pode dar o nome que quiser, para reavaliar as gaps, né, as lacunas de conhecimento, promoção de encontros científicos e busca de recursos. Acho que falta talvez poucos slides, mais um. É isso, esse é o último. Obrigado, pessoal. Eu queria só provocar um pouquinho e acho que para nortear um pouco as discussões nos próximos dias. Obrigado. Obrigado, professor.